Olá, boa noite. A defesa da vida é tema do repórter Canção Nova de hoje. A nossa equipe vai mostrar histórias de mães que pensaram em interromper a gravidez e relatos de especialistas sobre as consequências psicológicas, físicas de mulheres após a realização do aborto. E porque essa pauta é discutida de tempos em tempos, vamos relembrar como foram as discussões jurídicas e conhecer a posição da igreja diante da ameaça à vida. E tem a história de uma mãe que decidiu prosseguir com a gravidez, mesmo com as orientações médicas contrárias. E ainda, muita esperança de uma família que lutou até os últimos minutos pela pequena Catarina. Um mergulho na criação perfeita de Deus, o ser humano. Seja bem-vindo, o repórter Canção Nova está no ar. Mas o que é o aborto, esse assunto tão discutido e tão importante? A nossa equipe ouviu especialistas e mulheres que pensaram em interromper a gravidez, mas levaram as gestações adiante. A nossa jornada em defesa da vida começa agora. Aborto, interrupção de uma gravidez, descarte de uma vida. No Brasil, mais de 500 mil de abortos ocorrem anualmente, por diferentes motivos, mas com uma única consequência: interromper o milagre da vida é apagar o futuro. Como afirma o Papa Francisco, é extinguir uma geração inteira. A partir do momento em que você permite retirar a vida de um embrião, de um feto, de uma vida humana, você também poderia pensar, e por que não, né, também tirar a vida de pessoas que vivem numa situação difícil, como pessoas que têm um câncer, que não tem mais tratamento? Na verdade, todos nós um dia fomos um espermatozoide do nosso pai, um óvulo da nossa mãe, e na junção dos dois se fez o que cada um de nós é. Porque quem está defendendo o aborto está vivo, né? Nasceu. E aqueles que não tiveram o direito de nascer, a oportunidade? A vida é um dom precioso. Então a pauta do aborto, na realidade, ele insere no país uma realidade de morte. E aí quando vem a criança, o ser humano ali, então vamos resolver, como o ditado popular diz, né? Onde a corda está mais frágil, rebenta. Para aqueles que não, aquela criança, aquele ser humano não tem como se defender. É esse o caminho que a sociedade trilha? Então, a sociedade que tenta resolver dessa forma, eu sinto muito dizer, mas está doente, enferma, precisa ser curada. O aborto, na minha concepção, ele, em termos mais radicais, ou mais sinceros, é você dar fim a uma vida. É porque tudo já está formado. Então, com 12 semanas, eu já tenho um feto totalmente formado. É interessante de perceber que as pessoas dão um valor tão grande a certas formas unicelulares, que às vezes encontram em outros planetas, tem vida, fala de coisas assim bem simples, né? Porque há questionamento em relação à vida da união, né, entre um homem e uma mulher a partir da fecundação. A gente estranha também essa diferença, quer dizer, descobre um vírus, alguma coisa, tem vida num planeta distante da Terra e não considera a vida, o ser humano que está crescendo no ventre materno a partir da fecundação. O que as pessoas ficam falando que é uma espécie de uma piada de mau gosto, né? Uma coisa de mal, ficar comparando a legislação brasileira com ovo de tartaruga, mas é isso. Veja, tanto ali existe uma vida que a legislação ambiental brasileira condena e diz que é crime você destruir um ovo de tartaruga. Por quê? Porque ali tem uma tartaruga. É por causa disso. Então, se tem aquele ser dentro do ovo que tem que ser protegido, é porque ali existe vida, ali existe... E a legislação não fala se o ovo tiver um dia, tiver 2 dias, 3, 4, 6, não fala, é ovo de tartaruga. Mas o que leva essas pessoas a dizerem não à vida? Eu não queria, tomei vários remédios, tomei cachaça, tomava tudo que era bebida amargando, que diz que tirava. Estupro, né?
Eu tinha 15 para 16, né? Era uma pessoa que foi indicada para minha mãe para poder estar fazendo buscar alguma coisa para minha mãe, entendeu? Aí eu tive que ir junto porque a pessoa se entregaria para alguém da família, né? Aí no decorrer do caminho aconteceu, no caminho da volta aconteceu, entendeu? Na época eu era muito nova, eu não tinha cabeça, porque quando a gente é nova e a gente tem uma família complicada, uma mãe que é usuária de droga, e você vê a situação que sua mãe passa com 12 filhos, então a gente fica muito... Será que eu vou repetir a mesma história? Além desse estado emocional abalado, de não saber como enfrentar essa situação, é como livrar daquela situação. E como você ficou sabendo desses remédios que você tomou? O povo falava comigo na rua. Eu perguntava, o que é que eu tomo pra não ter o filho, pra essas coisas. Aí o povo falava, tem uma bucha paulista, tem remédio, você pode comprar. Então os remédios caros que eu não podia comprar, né? Eu falei, então eu vou beber cachaça mesmo na rua. O atendimento psicológico aqui me fez entender que não era culpa minha, não era culpa dele, que ele é uma criança inocente, que eu também sou inocente, que eu não tenho gente culpada por nada. Mim mesmo já é minha vida mesmo própria, né? E a alegria da casa, a vida da casa, na real, né? Muitas mães pensam não só abortar, mas também tirar a sua própria vida. Ao buscar uma luz, uma solução para uma gravidez não planejada, diversas mulheres vão na contramão da vida e acabam fechando a porta para o bem mais precioso. Quando o aborto é realizado, diversas feridas psicológicas são abertas. Entre elas, alteração no sono e no apetite, mexe com a autoestima, cria pesadelos e desequilíbrios familiares. E por último, a tentativa de suicídio. Um aborto, ele é sempre uma técnica que vai causar uma lesão, uma agressão. Por quê? Porque numa gestação que está evoluindo normalmente, uma gestação que está evoluindo sem problemas, esse feto em desenvolvimento, ele está implantado dentro do útero da mulher e ligado ao organismo dela através da chamada placenta, de onde ele está recebendo o sangue com oxigênio, com nutrientes, onde ele está liberando seus excretas. E para a mulher realizar um abortamento, aquilo ali vai ser agredido, vai ser um processo de remoção com agressão ao organismo feminino a partir dos mecanismos, das técnicas que são usadas para você fazer a retirada daquela vida que está ali dentro se desenvolvendo. As consequências, a primeira é uma consequência psíquica. Existem teses de trabalhos científicos e teses de doutorado, dissertações de mestrado, que estudaram mulheres que sofreram abortamentos espontâneos ou mesmo provocados e que mostram a fragilidade emocional a que elas podem estar submetidas. Porque ela sente culpa, ela se sente tão desamparada, né? Porque não teve ninguém que apoiou ela, a possibilidade dela mudar aquela situação, dela ter aquele filho e ser, né, ao adotar essa criança, dar para doação. Ela precisa, nesse momento que ela engravida e quer resolver aquela situação, onde ela pensa até mesmo no suicídio, exatamente esse sentimento de culpa. O que eu faço agora? Como que eu vou fazer isso agora? Antigamente havia muito mais disso do que a gente tem nos dias atuais, que seriam mulheres frequentarem clínicas clandestinas e lá se submeterem a abortamentos e acabarem tendo perfuração de útero, hemorragia, infecções, e causando problemas para esse útero, podendo levar infertilidade futura para essas mulheres, podendo levar até inscrição de mulheres que morreram quando se submetiam a esses procedimentos, que era lá atrás, 30 anos atrás, isso era muito mais relatado do que a gente tinha muito mais relato há 30 anos atrás. Então ela quer acabar com aquela situação. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. E quando ela consegue abortar, muitas delas sofrem profundamente, porque é uma marca que não para sempre, para toda a vida dela. E muitas delas voltam a engravidar desde 2 anos. Né? A estatística do Brasil mostra isso.
1/5 das mulheres no Brasil, elas têm doenças mentais, né, com essa situação. Então é muito desafio para uma mulher estar grávida, não planejada, ou por abuso, ou por diversas circunstâncias, que engravidou e sentir desamparado sem saber o que fazer. E chega nessa conclusão de abortar, né? Então é um desafio muito grande para elas. E precisa, né? Nós precisamos de acolher ela, mostrar para elas que tem saída, que tem solução, que a vida não vai acabar por estar grávida. Usando um grande problema, um grande mal para a mulher no aspecto espiritual, físico e psicológico. Então nós temos essa clareza em relação à realidade da mulher nesse momento. Não estamos de forma alguma defendendo a vida com um pensamento insensível, voltando as costas para a mulher que está sozinha nesse momento. Pelo contrário, ela tem que perceber a mulher, que ela perceba que a igreja está do lado dela, não contra ela. Marcou muito o fato dela chorar muito, sabe? Ficar mais ou menos assim uns 40 minutos só olhando para mim, falando: eu não sei o que eu faço da minha vida, sabe? Eu tive que fazer, eu não tive outro jeito, eu tive que fazer essa situação. E foi muito doloroso mesmo, ver ela sofrer daquele jeito. E no momento eu não sabia o que tinha trazido ela até aqui, né? Porque ela simplesmente veio. E aí depois que foi, né? Depois ali de um período, de um tempo, né? De várias sessões, que ela falou a dor de ter abortado. Lembra da Nayara, cujo medo e insegurança a fez procurar métodos para interromper a gravidez? Esses sentimentos foram enfrentados e o milagre da vida trouxe luz ao coração dela. Meu menino nasceu com muita saúde, tá aí. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer uma coisa dessa, porque é horrível. A gente se sente culpada, eu sinto culpada quando eu vejo meu menino lindo, meu menino todo aquilo, sabe, aquela coisinha ali. Eu falo, gente, eu tomava remédio para me deixar, falava de dar a criança, falava que eu não queria, que eu ganhasse, que eu ia dar. E hoje eu vejo ele assim, eu passei 8 anos com ele sozinha se virando e meu filho está firme e forte. O amor traduzido que tempera a felicidade e exibe o sorriso traz hoje um sentimento ao relembrar de suas atitudes. Eu não dou conselho nenhum, ninguém para fazer isso. Eu arrependo demais. Nossa, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não posso, né? Mas eu vi que eu posso fazer diferente. Hoje Nayara é mãe do pequeno Brian. Eu não concordo com aborto, gente. Eu já tentei fazer isso com meu filho, meu primeiro filho, meu Deus, arrependo até hoje. E eu não... Hoje em dia é tão fácil, gente, acha tanto projeto, cursos. Aqui em São José Meio tem vários lugares que a gente vai e corre atrás. Não tem necessidade de aborto, eu acho que não tem necessidade de aborto. O Sim à Vida restaura e ressignifica a dignidade humana. No próximo bloco, a discussão sobre a legalização do aborto e a opinião de médicos, juristas e a Santa Igreja. Estamos de volta. Diante dos últimos debates judiciários sobre a legalização do aborto, diversas frentes parlamentares se colocaram contra a pauta e milhares de brasileiros saíram às ruas para defender a vida. Mas o que fez o assunto retornar ao judiciário e como está essa abordagem hoje? Vamos conhecer também uma mãe que, mesmo diante da orientação médica de interromper a gestação, manteve-se firme na decisão do nascimento do seu filho, o pequeno Jonas. Se a vontade de nascer do feto prevalecesse, estou com um artigo aqui em mãos. E eu queria usar uma palavra que está sendo cada vez mais deturpada. A mãe seria totalmente instrumentalizada por esse projeto. Por aqueles que querem cultivar a morte. A interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação.
Em outras palavras, se a mulher fosse forçada a manter o feto, sem que a prática seja considerada crime, e ela se transformaria em um meio para a satisfação de outra vontade e não seria tratada como um fim em si mesma. Eles dizem: legalização do aborto é um ato democrático. O partido argumenta que a criminalização do aborto viola preceitos fundamentais e também a autonomia das mulheres, né? Estas cenas parecem de anos atrás, mas foram feitas dias atrás. 11 semanas de gestação de uma criança que já tem o fígado formado, os rins, e que a diferença dela para a gente é o tempo. Estamos vivendo um tempo de luta, um tempo de guerra. O direito básico é o direito à vida. Esta pauta retornou este ano e causou diferentes repercussões. Isto porque uma ação proposta pelo PSOL em 2017 pede que o aborto deixe de ser crime nos primeiros 3 meses de gestação, desde que haja o consentimento da mulher. Rosa Weber é a relatora do processo. Em 2018, a ministra ouviu comunidade científica, grupos religiosos, juristas, políticos, entidades governamentais e organizações internacionais. Na ocasião, Dom Ricardo Hoppers defendeu o direito à vida. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Com a retomada da pauta, o julgamento foi colocado para ser discutido até outubro deste ano, quando a ministra Rosa Weber completaria 75 anos e poderia se aposentar compulsoriamente. Atualmente, o aborto é considerado crime pelo Código Penal. A mulher que interrompe a gravidez pode cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão, e quem contribuir para esta ação pode ser penalizado em até 4 anos. Alguns partidos políticos são contra a lei que proíbe o aborto no Brasil e pedem que o procedimento seja realizado. O assunto foi parar na Suprema Corte. Diante deste cenário e com o dever de defender a vida, da concepção até a morte natural, juristas, associações, igrejas cristãs e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveram campanhas pela rejeição do pedido do PSOL. A CNBB, quando se propôs a enfrentar esse assunto, ela não se propôs a enfrentar esse assunto sobre a ótica da religião pela religião, e sim como defensora de princípios, aí sim, princípios, inclusive princípios que, claro, tem tudo a ver com a doutrina social da igreja, tem tudo a ver com a concepção da dignidade do ser humano, que é uma concepção, na sua origem, essencialmente religiosa, e que fala, olha, toda a vida tem que ser preservada, desde a sua concepção, desde o primeiro segundo em que a vida humana, ela tem que ser preservada até o seu final. E o final como é que se dá? Pela morte natural. Então, isso é muito claro, de acordo com a doutrina da igreja, e aí por isso que a igreja se sente no direito de manifestar, mas sob argumentos jurídicos e não sob argumentos essencialmente religiosos. Na nossa Constituição brasileira, né, nós temos ali, já no artigo 1º e também no artigo 5º, né, que trabalha a questão da dignidade humana e que trabalha também a questão da inviolabilidade da vida. A dignidade humana é algo inerente, intrínseco, pelo simples fato, né, de eu ser humano, eu ter uma dignidade própria de ser humano. Isso não é um pensamento da igreja, mas isso é um pensamento filosófico, é um pensamento muito bem estabelecido também, né, dentro do que nós podemos falar do mundo jurídico, né? Agora, essa dignidade é o que vai garantir o quê? O respeito à vida, né? A promoção à vida humana, a inviolabilidade da vida, ou seja, nenhuma vida humana, como diz o artigo 5º, pode ser violada, violentada,
destruída, né, por uma outra pessoa. Deputados e senadores realizaram um ato contra as ações do Ministério da Saúde. Uma delas é a Resolução 715 do Conselho Nacional da Saúde, aprovada em julho, que fixou como meta a legislação do aborto, das drogas e a liberação de terapias hormonais para adolescentes a partir dos 14 anos que acreditam ser transgêneros. Durante um evento promovido pelas bancadas evangélica e católica, deputados se reuniram e fizeram leitura de uma carta assinada pelo presidente Lula, dirigida aos fiéis cristãos. Durante as eleições de 2022, na ocasião, Lula reiterou no texto sua posição contrária ao aborto e ao uso de drogas, ao mesmo tempo que assegurou que o Estado não iria intervir nas questões educacionais familiares. De acordo com os parlamentares, a Resolução 715, assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, mostra que Lula não falava verdade e classificar a conduta dele como um estelionato eleitoral. Convocamos todos os deputados católicos a dizerem não ao aborto, às drogas, à sexualização das nossas crianças. As ações de defesa da vida ocorreram em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal em 22 de setembro. Apenas um voto a favor foi computado na ocasião, a da então relatora do caso, ministra Rosa Weber. Na vez de Luiz Roberto Barroso votar, o ministro pediu destaque do processo, ou seja, que a discussão saísse do plenário virtual e fosse para o presencial, com prazo indeterminado para avaliar melhor o texto. A ação foi proposta por um dos partidos políticos que, pela Constituição, tem direito de propositura. E, portanto, se chegou aqui, a gente tem que julgar. Como vai ser julgado o mérito é um outro debate. A ministra Rosa Weber fez uma ampla audiência pública e é preciso que o debate seja um debate mais aprofundado de uma questão delicada, porque ela envolve sentimentos religiosos respeitáveis das pessoas. E numa democracia, todo mundo merece respeito e consideração, mesmo quem pensa diferente da gente. Tudo deveria ter sido feito presencialmente, porque é um tema que interessa e muito, né? Então, assim, discutir isso é natural. Veja que, em números absolutos, a gente não está nem diante de um tema polêmico, porque a condenação pela sociedade brasileira da ampliação das hipóteses de aborto é tamanha que não dá nem para chamar isso de polêmico. Porque a gigantesca maioria da população é contrária à tese. Mas tudo bem, não é porque existe uma maioria muito grande que a gente não deve discutir, deve se discutir, mas a maneira como isso foi conduzida foi até desrespeitosa, eu acho. Após a paralisação, brasileiros de várias cidades foram às ruas em 8 de outubro para defender a vida, desde a concepção até o fim natural. Houve o registro de caminhadas em ao menos 20 estados. Vida, sim, aborto não. Mesmo com o julgamento pausado, cabe aos cristãos a missão de defender a vida, colocando-a como prioridade. Acima de tudo, né, que os cristãos possam ter consciência. Eu acho que é fundamental se formar consciências sobre essa realidade. Então a informação é algo fundamental nesse momento. Se você é cristão, se você é cristã, procura conhecer mais sobre essa realidade do aborto. Procura conversar com mulheres que já abortaram. Tenta entender o que passou pela cabeça dela quando elas decidiram pelo aborto. Tenta entender quais as circunstâncias que levaram essa mulher a tomar essa decisão. Procura conhecer dessas mulheres, né, como que elas se sentem hoje, depois de terem praticado o aborto. Elas se perdoam? Elas aceitam o que fizeram? Elas estão bem, se sentem bem? Como que fica, né, a cabeça dessas mulheres? Quanto igreja, com nossos meios de comunicação, com nossas instituições, a preparar os jovens para que se sentem vocacionados, né, para a vida matrimonial, a entenderem a grande responsabilidade que eles têm em constituir uma família, a vocação belíssima que é o matrimônio,
e a alegria de estarem abertos para a vida. Isso que nós temos que de uma forma propositiva apresentar. Então, não só isso, mas procure entender também as consequências do aborto, não só sobre a mulher, mas o que significa o aborto para uma criança, o que significa um aborto para um bebê. Né? Procure entender também, né, como que fica o desenvolvimento emocional, afetivo, psicológico de uma pessoa onde, quando ela estava no útero, a mãe tentou abortá-la, mas não conseguiu. Como que ela se vê hoje? Como é a relação dela consigo mesma, com o mundo, com a mãe, né? Não existe mais ou menos pessoa. Ela é pessoa, é vida, ponto. Aquilo é um fato. Né? Não há como discordar disso. Não há como discordar. Então essa tese que fala de proteção gradual da vida humana, como se ali no comecinho não houvesse por que ter tanta proteção. Isso não tem base jurídica nenhuma, nem filosófica e nem mesmo natural. Se a vida é uma dádiva e se vai contra a moral, a legislação e a qualquer direito humanitário, por que a pauta do aborto é insistentemente discutida de tempos em tempos? Nossa lei atualmente ela abre exceções para a questão do aborto, né? Então você tem a possibilidade do aborto, né, onde a mãe não será penalizada quando ela sofre um estupro, né? Então seria uma possibilidade de um aborto onde você teria uma razão muito específica, ou quando a vida dessa mãe está correndo risco por conta especificamente daquela gravidez. Na nossa legislação, o aborto por opção pura e simplesmente, ele não é considerado legal porque ele é considerado uma forma de ceifar uma vida que já está em desenvolvimento e que vai ser plena em um decorrer de curto intervalo de tempo. Agora, é bem provável que existe toda uma realidade por trás, né, dessa colocação do aborto, né, para que seja feita de uma forma descriminalizada. O grande perigo desse tipo de discussão é a gente achar que o que está se discutindo aqui é religião. O Supremo não vai discutir religião, não cabe ele discutir religião. O Brasil é um Estado laico, a gente sabe disso, né? É verdade sim que o Estado brasileiro ele admite e inclusive abraça claramente na Constituição a ideia de que existe o metafísico, o transcendental, a própria Constituição faz alusão à proteção divina e tudo isso, perfeito. Mas isso não faz com que o Estado brasileiro abrace determinada confissão religiosa. Então, e o Supremo não está ali para realmente julgar, né, nada sob o viés religioso, independentemente de você ter elementos que tradicionalmente compõem até um ambiente essencialmente cristão, que é o que o Brasil sempre foi, né, a partir do momento em que se identifica como Estado e tudo mais. Existe aí várias teorias, né, como, por exemplo, a possibilidade, né, de se ter um retorno financeiro, né, com a venda de medicações, com a venda de equipamentos, com a abertura de novas clínicas privadas, né, hospitais especializados nisso, né, que poderiam ter um bom retorno financeiro. Mas também existe toda uma questão ideológica, né, uma questão ideológica que trabalha a autonomia da mulher, né, a liberdade da mulher, a sua liberdade de escolha. Quando a mulher diz, eu sou dona do meu corpo, eu posso fazer dele o que eu quiser, né? Meu corpo, minhas regras, né? Nós devemos pensar o seguinte, né? Que são ideologias que na realidade não são tão coerentes assim. Porque se a mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer do seu corpo o que quiser. Mas dentro dela existe um corpo que não é dela. E é tão verdade que não tem como você ser mãe de si mesma. A partir do momento em que uma mulher engravida, é uma consequência imediata. Ela se tornou mãe de um outro ser. Ela não pode ser mãe de si mesma. E essa polêmica, ela vem à baila porque geralmente pessoas mais bem estruturadas economicamente conseguem acesso a determinadas estruturas mais bem equipadas, com minimização de risco, e pessoas de nível socioeconômico mais baixo vão para situações de maior penúria, de maior risco, de maior agressividade.
Mas veja que nos dois casos, a vida está sendo perdida do mesmo jeito. Pensar, né, que essa pauta está sendo defendida é algo que vai contra a própria Constituição. É algo que vai contra aquilo que é próprio do sistema jurídico, né, que é defender o ser humano. Entendemos que é muito importante a gente sempre trabalhar com outras instituições no direito, a defesa da vida humana, também o cuidado com as mulheres, contra a violência às mulheres, o estupro, uma série de questões são preocupantes na sociedade, mas a gente reforça. Não queremos que através dessas bandeiras temáticas legítimas nos deixemos levar para uma outra postura, atitude que é contrária à dignidade do ser humano, que é tentar resolver um problema causando outro maior, que é atentar contra a vida humana. Uma coisa que a gente pode fazer o tempo inteiro, né, é rezar, né? Pedir a Deus para que essa realidade de morte ela não alcance, né, o nosso país, que não possa ser aberta essa porta do mal. Peçamos a Deus também que a gente possa rezar por todos aqueles que legislam no nosso país. E que a gente possa rezar, inclusive, por essas mães, por esses pais, né, que hoje se encontram diante dessa decisão de aceitar o aborto ou de ser contra o aborto, né, de permitir que aquele bebê, aquela criança possa ser destruída. Em meio a esta confusão que vai contra a mais preciosa e sublime dádiva, testemunhos impulsionam a promoção e a defesa da vida e fazem ecoar batidas de esperança. E a recomendação médica feita a Rayara aconteceu no início do ano. Ela estava com 13 semanas de gestação e foi fazer exames para saber o sexo do bebê. No ultrassom morfológico, o diagnóstico inesperado de uma anomalia grave, a encefalocele occipital. Eu falo que a gestação, ele me ensinou muito, que a cada dia basta o seu cuidado, e que só temos o hoje, né? Então eu vivi intensamente a gestação, curtindo ele ali no meu ventre, se desenvolvendo, crescendo. O médico falou da gravidade, né, da encefalocele do Jonas, que não era caso de corrigir via intrauterina, que não tinha essa opção para nós e que o melhor no nosso caso seria até interromper a gravidez, porque a gente já tinha um casal de filhos perfeitos, então ele sugeriu, falou que a gente era jovem e devido ao prognóstico, né, que realmente a chance do Jonas sobreviver era tão pequena que o melhor seria já interromper a gravidez. E aí mais do que, né, o mais difícil foi ouvir isso, do que ter escutado ele falando do diagnóstico em si. Junto com o diagnóstico, Rayara e o marido descobriram que o bebê era um menino. O nome escolhido? Jonas, em homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova, mesmo diante das incertezas de como seria o desenvolvimento do filho e se a gestação iria até o final, interromper a gravidez não foi opção. Eu falei com eles que interromper a gravidez não seria uma opção para nós, e que nós seguiríamos a gravidez, a gestação, né, deixando Deus ser Deus. Em 30 de junho, Jonas nasceu de parto normal, com 37 semanas de gestação, respirando o ar ambiente, com pulmão e rins funcionando e o coração batendo forte. Ao contrário das expectativas e do que foi ouvido pelos pais durante boa parte da gestação, no dia seguinte fez uma cirurgia. 34 dias depois, foi para casa. A nova vida trouxe alegria para a família. Joninhas ele tá rindo. Joninhas trouxe essa alegria, né? É uma intimidade com Deus, né? Olhar para ele assim é o que mais me aproxima, né, do céu, assim, porque é contemplar um milagre diariamente, né? Eu vejo que não há maior alegria. Eu olho para ele e eu fico, meu Deus, como pensava, né, em tirar, como teria sido isso, assim, uma coisa que até hoje não entra, né, na minha cabeça mesmo. Na Carta às Famílias de 1994, o então Papa João Paulo II definiu a família como santuário da vida, lugar sagrado. Portanto, viver é um ato de generosidade e é a missão da família preservar a vida, acreditando nela até o fim
independentemente das dificuldades do caminho. Então, assim, muitas pessoas questionam mesmo, né? Ah, será que ele vai andar? Será que ele vai falar, sentar, comer, né? E eu falo que a cada dia basta o seu cuidado, assim, não me preocupo, né, com esse, assim, claro que tem as preocupações normais de uma mãe, mas isso pra mim é secundário, né, assim, eu vê-lo aqui comigo, tê-lo em meus braços, poder contemplar, poder cuidar, poder amá-lo, é realmente o que importa, né, e aos pouquinhos a gente vai pedindo as graças também, as próximas, né. Então, a princípio, ele usa hoje essa sondinha para se alimentar, e a gente tá querendo alcançar a graça dele comendo pela boquinha, né? Então a gente vai pedindo aos pouquinhos, porque o problema dele, né, causa muitos atrasos, porque envolve a parte neurológica. Então pode ter sim atraso de desenvolvimento motor, né? Às vezes cognitivo, então pode gerar sérias complicações no futuro, mas preciso continuar vivendo um dia de cada vez. Não me imagino sem o Jonas, fala que mudou tudo, né? Mudou desde o ventre mesmo, ele me mudou, a começar por mim, né? A mudança veio por mim mesmo, nesse crescimento, no amadurecimento, crescimento espiritual, tudo que ele já transformou e fez, né? Em mim, já valeu tudo que a gente passou, tudo que a gente ainda passa. Ele me ensinou a me doar mais, né? A servir mais, a ser mais paciente, mais generosa e aproveitar mesmo cada oportunidade. Ah, que lindo! O testemunho do pequeno Jonas nos traz a certeza de que toda vida é um milagre dado por Deus. Daqui a pouco vamos entender porque a vida humana começa na fecundação. É já já, você não pode perder. O dom mais precioso de Deus colocado em discussão. Mas afinal, quando a vida começa? Para responder essa pergunta, a nossa equipe conversou com médicos, sacerdotes e vamos conhecer também a história da pequena Catarina, que deixou rastros de Deus na vida dos seus pais. Vida, uma pequena palavra, mas de valor imensurável. No dicionário ela se caracteriza como existência, evolução do nascimento até a morte. Mas na realidade ela representa muito mais que isso. A minúscula palavra composta de 2 vogais e 2 consoantes nos traz à memória nascimento, alegria, sorrisos e, por que não, muitas histórias. Histórias vividas, de idas e voltas, dádiva de Deus, de alegria única. Em tudo há vida, e cada uma delas tem seu valor e papel. Se manifesta na natureza, nos animais e, é claro, na criação perfeita, no ser humano. Assim como a palavra vida é formada por pares de consoantes e vogais, a vida se dá no ato sublime de um casal, um homem e uma mulher, assim afirma a ciência e a igreja. Junta esses gametas, feminino e masculino, e compõem esse ovo de 46 cromossomos, você pode considerar que potencialmente ali já existe uma vida. A gente entende até, inclusive com base na ciência, não só no aspecto da fé moral, começa com a fecundação. O espermatozoide encontra-se com o óvulo e inicia todo um processo, que a gente fala de uma replicação, um desenho original dado por Deus, em que se não houver alguma interrupção, a vida acontece. Então nós acreditamos nessa vida que se torna muito palpável e real a partir da fecundação. Nós, como criaturas humanas, né, nós viemos do pensamento de Deus, da vontade de Deus. Nós, como seres humanos, fomos também criados à sua imagem e semelhança.
para que imagem e semelhança de Deus, nós também possamos ser como Deus na vida das pessoas. Desenvolver essa nova célula, essa nova vida é diferente e ela vai crescer, ela vai se multiplicar para 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, 64, 128 e ela vai se multiplicando até que as estruturas vão se formando. Então, dentro do princípio ontológico, nós podemos dizer, né, que todos nós somos humanos e que viemos a partir de uma célula. Ou seja, aquela única célula, ela faz parte do nosso processo normal de desenvolvimento. A gente chama de folhetos embrionários vão se formando. E desses folhetos embrionários vai se formar esse embrião, vai se formar os anexos, que é a placenta, e ele vai caminhando para o útero, vai se implantar. E ele vai crescer. Quer queira a mãe, quer queira o pai, quer queira a sociedade, ou quer não queira. Ou seja, a vida já está colocada, é autônoma, ela se desenvolve, ela cresce. Então não há como dizer que a vida começa depois disso. Se você pensar que um idoso, ele já foi jovem, né? O jovem já foi uma criança já foi um bebê e um bebê já foi uma única célula. Mas a partir do momento em que você fecundou o óvulo e você tem esse ovo de 46 cromossomos, ali já tem toda a potencialidade de formar um ser humano integral, completo, pleno. A partir do momento em que você tem uma fusão do material genético do pai e da mãe, você tem ali um novo DNA, ou seja, um novo genoma, é um outro indivíduo que tem a sua individualidade. Você tem um DNA que ele, se você pegar aquela célula, você vai perceber que aquele DNA, primeiro de tudo, é um DNA humano, é uma célula humana, mas não é uma célula da mãe, não é uma célula do pai. E nesse DNA, nesse genoma, você já tem todas as informações necessárias para que esse processo se desenvolva e culmine, né, com o nascimento de um novo bebê. Não é preciso mais explicações para entendermos que somos chamados a desfrutar da plenitude da vida. Em meio às lágrimas e histórias interrompidas, a luta pela vida acontece diariamente por famílias que dão seu sim, mesmo diante de um laudo médico que precede o aborto. Elidiana e Rafael sempre sonharam em ser pais de muitos filhos. Eu falava que eu queria ter 4 filhos, ele falava que queria ter 6, tudo muito doido. E com quase 2 anos de casada, aí eu descobri que estava grávida. Na verdade, eu sonhei, né, que estava grávida e já acordei falando, ó, eu tô grávida, viu? E já fui para casa da minha mãe, falei para ela que estava grávida e já comecei a me amostrar antes de fazer exame. Dia após dia, a gestação se tornou um desafio. Já nos primeiros dias eu comecei com muito enjoo, eu passava muito mal, muito mesmo. E com 2 meses eu tive descolamento de placenta, quase perdi a criança naquele período. Aí passou um pouco mais de 1 mês, eu tive um novo descolamento. Aí, nesse segundo, eu achei mesmo que tivesse perdido. Eu fui para o hospital já assim, sem esperança, porque eu tive um sangramento muito forte. E fui surpreendida que quando fizeram o exame, estava lá, o coração batendo a todo vapor. E dias depois a gente descobriu que era uma menina. Eu fiquei muito feliz, emocionada. Aí mudei totalmente meu pensamento, falei, então agora eu quero ter um monte de menina. Porque eu achei muito bom saber que eu estava gerando uma menina dentro de mim, né? Porque minha mãe tem 6 filhas, então eu fiquei com isso na cabeça, que eu sou muito parecida à minha mãe. Então eu achava mesmo que eu fosse ter várias filhas e que eu ia ter um parto normal e que ia ser tudo muito tranquilo, só que não foi assim. Com 5 meses de gestação, Elidiane se deparou com o diagnóstico de útero pequeno, não podendo, de acordo com os médicos, seguir por muito tempo com a gravidez e que a alternativa seria um aborto. Alguns médicos falavam que não, como ela não ia sobreviver, o melhor era que tomasse um remédio para expelir a criança. E isso mexeu muito comigo, porque desde a minha adolescência que eu sempre coloquei na minha cabeça que o aborto não iria entrar na minha vida, nem na vida da minha família.
E eu lembro que eu chamei uma médica e falei, pelo amor de Deus, pelo menos você como mulher me ouça, eu não posso, eu não quero tomar esse remédio. E foi só trocar o plantão dela, chegaram com remédio e eu percebi que era isso e não tomei. Eu fingi que tomei o remédio, mas eu joguei fora. E daí pra frente, toda hora eles me perguntavam se eu estava sentindo dor, se eu estava sentindo alguma coisa, porque era para bebê nascer e morrer. Diante da dor de saber que a filha poderia não sobreviver horas depois do parto, um milagre trouxe alegria ao casal. A pequena Catarina teve um desenvolvimento além do esperado pela medicina. Fui surpreendida com uma vaga na UTI, então como surgiu a vaga, aí eles tiveram que fazer o parto cesariana, mas acreditando que a Catarina não fosse nascer, não fosse sobreviver, né, ao nascimento. Mas sobreviveu. Na hora do parto eu soube que eu não ia poder ter mais filhos, que meu útero é infantil. E eles ficaram admirados dela ter conseguido até ali. Ela nasceu de 700 gramas, muito pequenininha. Eu ouvi o choro dela nesse momento. Foi a única vez mesmo que eu ouvi o choro dela. E não ouvi mais, porque ela foi entubada, foi direto para a UTI e eu fiquei sem notícia dela. Catarina faleceu aos 5 anos, depois de passar mal repentinamente. Me ligaram de novo, falando que ela tinha passado mal e estava no hospital. E foi um período bem curto, até eu chegar no hospital, até o meu esposo chegar no hospital, e a gente recebeu a notícia de que ela tinha tido morte súbita infantil. Era 12:01, quando eles falaram, não tem mais jeito. A gente já fez tudo que a gente podia fazer. Não é fácil enterrar um filho. E não é fácil a gente agradecer a Deus por a gente ter aquele filho que não está mais com a gente. E a gente consegue fazer isso hoje. Ele conseguiu antes, né? Eu me lembro o dia, a gente estava visitando a cova da Catarina, no cemitério, e ele fez um agradecimento na minha frente. E eu falei, eu não consigo agradecer assim. Eu não consigo. E ele falou para mim, tenta, porque você vai se sentir melhor. E ele foi falando e eu fui repetindo a oração dele. E hoje tem 8 anos que a gente está sem ela. 8 anos e um mês. Eu choro, mas eu choro de saudade, eu não choro de arrependimento. Hoje, Elidiane e Rafael são pais de Fabrícia e Ana Cleide. Geradas no coração, o casal ensina que o céu existe, porque o dizer sim à vida deixa em seus corações a marca da leveza de quem cumpre a vontade de Deus. O aprendizado que eu tenho é que o céu existe. As experiências que ela teve com Nossa Senhora dentro da nossa casa me faz cada dia mais ter essa certeza do céu, porque o céu passeou dentro da minha casa. Já com as meninas em casa, a gente foi almoçar, a gente almoçou todo mundo junto, sempre. E a Ana, uma das nossas filhas, virou e falou assim, deixa que eu arrumo a mesa. Arrumaram as mesas, tudo, e ela foi e puxou uma cadeira a mais para a mesa. Eu falei, filha, tá, essa mesa é para quem? Ela, para Catarina, minha irmã. Aí eu falei, sério? Ela, sério, porque ela sempre está conosco. Ela está sempre junto com a gente. Então tem que ter a cadeira dela para ela almoçar com a gente. E eu fiquei num sentimento muito grato a Deus de ver a minha família toda ali reunida. E vejo que a minha missão de pai, ela está sendo cumprida aí. Que forte, hein? A vida da Catarina mudou a história dessa família. E a luta pela vida, o bem mais precioso dado por Deus, precisa ser respeitado em todas as etapas, em todas as fases, até o seu fim natural. Se estamos vivos, é porque um dia fomos gerados, preservados e educados. O Repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com ou instale o nosso aplicativo CN Plus e tenha acesso a edições especiais. Siga também as nossas redes sociais, @repórtercn. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.
Tchau, tchau!